Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Missionário Dilson, eu quero mais uma vez compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. E antes de compartilhar, quero deixar aqui meu muito obrigado aos inscritos do canal. Deus abençoe você que é inscrito no meu canal. Compartilhe a mensagem do Santo Evangelho com outras pessoas. Tem tantas pessoas sem esperança, sem rumo, sem direção. Então, compartilhe a mensagem do Santo Evangelho com outras pessoas. Deixe seu like, deixe seu comentário. Me ajude a evangelizar, a levar o Evangelho a outras pessoas, meus irmãos e irmãs. Eu conto com a sua ajuda e com a sua colaboração e cooperação. Amém? Eu queria primeiro ler um texto bíblico que se encontra aqui, e eu gosto muito desse texto, que se encontra na carta aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 12, versículo 10 e 11, que diz assim, olha: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, meus irmãos e irmãs, cada um de nós vamos estar diante de Jesus, de joelhos dobrados, declarando: Jesus Cristo é o Senhor. A igreja de Cristo vai estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Os ímpios de todas as épocas, o diabo e seus demônios, todo o reino das trevas, todo o principado e potestade, vai estar de joelho dobrado, declarando: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao santo nome do Senhor Jesus. Um dia, cada um de nós vai dobrar o joelho e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, o único Deus verdadeiro, o único Deus todo-poderoso. Amém, meus irmãos e irmãs? Quero deixar esse texto que eu gosto muito dele. E agora eu quero compartilhar a mensagem aqui do Santo Evangelho. Assista esse ensino da Palavra de Deus até o final. Assista, analise e depois você compartilha com outras pessoas. A mensagem da Palavra de Deus é muito importante para a nossa edificação. É alimento espiritual. Então, veja o vídeo até o final e depois compartilhe. Amém? O texto bíblico o qual eu quero compartilhar se encontra em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 11, que diz assim, ó: continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue a praticar justiça e o santo continue a se santificar. Esse é o texto que eu quero compartilhar e a gente vai analisar. Apocalipse 22, 11. Os habitantes da Nova Jerusalém devem estar preparados para o julgamento do Senhor. Diz assim, olha: depois do juízo, é impossível mudar o destino das pessoas. Depois do juízo. A palavra juízo, meus irmãos e irmãs, significa prestação de conta. E a palavra juízo, vamos fazer aqui uma associação. Em Hebreus 9, 27, diz assim, ó, que tem a palavra juízo, que diz assim, ó, Hebreus 9, 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vindo o juízo, ou seja, a prestação de conta.
Depois da prestação de conta, é impossível mudar o destino das pessoas. Meus irmãos e irmãs, vamos entender isso. Se a pessoa entregou a vida para Jesus, perseverou até o fim, como diz lá 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Se tornou uma nova criatura, nasceu de novo espiritualmente e perseverou até o fim. Morreu com Cristo. Ela vai herdar a vida eterna, a salvação. Não tem como mudar isso. Quando ela estiver com Cristo no céu, não tem como mudar isso. Por outro lado, se a pessoa decidiu não querer saber de Jesus, não querer saber das Escrituras, da Bíblia Sagrada, e morreu com seus pecados, morreu sem arrependimento, morreu sem Cristo, morreu desprezando, desobedecendo, em rebelião contra Deus, a recompensa a qual ele vai receber é a condenação eterna, e não tem como mudar isso. Algumas bases bíblicas, Romanos 14:12. Há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. O álcool leva à destruição, o cigarro, as drogas, a prostituição, tudo isso leva à destruição e à condenação. Exemplo, Romanos 6:23, a primeira parte. Porque o salário do pecado, o salário da desobediência é a morte. Morte aí é a segunda morte. A morte espiritual é a condenação. Então, meus irmãos e irmãs, quem morrer com Cristo, perseverando com Cristo, obedecendo, fazendo sua vontade, morrer com Jesus, estará salvo por toda a eternidade, vai passar ao lado de Cristo. Agora, quem morreu em desobediência, morreu sem o arrependimento, essa palavra arrependimento no grego é o metanoia. Metanoia significa uma mudança de mente, de coração, uma mudança radical de vida. Morreu sem arrependimento, condenação eterna, é o que diz a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, depois do julgamento, depois da prestação de conta, não tem como mudar o destino de ninguém, não tem como. Se a pessoa morreu com Cristo, vai passar a eternidade com Cristo, por toda a eternidade. Morreu sem Cristo, para sempre, vai estar banido da face de Deus e vai estar no lugar de condenação eterna, vai sofrer penalidades eternas. Vamos entender isso. Em Gênesis, capítulo 2:1, a obra da criação foi concluída. João 19:30, a obra da redenção foi consumada. Ali Jesus na cruz do Calvário, ele declara, está consumado. No grego é tetelestai, ou seja, a obra da salvação está completa e perfeita. Foi concluído. Em Apocalipse 21:6, a consumação de todas as coisas é declarada. O destino final das pessoas é selada. A primeira e a terceira sentença do Apocalipse 22:11 fala dos feitos de alguém. Quem é injusto? Quem é injusto e quem é imundo? Ou seja, o feito aí significa, meus irmãos e irmãs, o feito significa ação, ato, a prática de vida. Quem é injusto? Ou seja, a pessoa, na prática, ele tem um estilo de vida de injustiça. Ele pratica o pecado, o mal. Então, quem é injusto é a sua prática. Continue a praticar a injustiça. Então, a primeira e a terceira sentença. Quem é injusto? Quem é imundo? Na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 9, diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Os injustos, aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que compram e não pagam, aqueles que dão golpe nos outros, fraude, engana, mentem,
aqueles que são egoístas, não ajudam ninguém, são indiferentes. Esses são os injustos. Quem é injusto? É a sua prática de vida. O injusto, quando acorda de manhã, ele fala assim, quem é que eu vou passar para trás? Quem é a próxima pessoa que eu vou dar um golpe? É injusto. E o imundo? É a pessoa também que vive, na prática do pecado. O imundo, ele pratica coisas abomináveis. O imundo, ainda sendo imundo. O imundo, ele pratica coisas abomináveis. Exemplo, mantém relação íntima com o animal. Isso aí é relação bestial. Ele tem relação, pratica ato incestuoso, relação com parente. Isso aí tudo é abominável. Então o imundo, ele vive na prática da imundícia, na prática do pecado, faz coisas abomináveis. O homossexualismo é uma abominação, uma imundície. O lesbianismo. Então, quem é injusto continue a praticar injustiça. Quem é imundo continue na imundícia. Então, a primeira e a terceira sentença fala do feito, fala da ação, fala da prática de vida. Enquanto a segunda e a quarta sentença fala do caráter da pessoa. Só uma definição breve de caráter. O que é caráter? Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir ao indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral e firmeza e coerência de atitude, o comportamento de uma pessoa, o seu modo de agir conforme os valores morais. Exemplo de caráter. Vamos ver um exemplo de caráter. Jó capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: E havia um homem na terra de Uz chamado Jó. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Está aqui um exemplo de caráter. Ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Uma pessoa honesta, uma pessoa que vivia em santidade, se desviava do mal. Então aqui é só um exemplo de caráter. Caráter é a pessoa que é honesta, não dá golpe em ninguém, fala a verdade, mesmo que custe a sua vida ou o seu emprego. Uma pessoa de caráter só faz o que é correto. Não é uma pessoa perfeita, que ninguém é perfeito. Perfeito somente o Senhor Jesus Cristo. Mas uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que vive em santidade, se afasta do mal. Isso aí é uma pessoa de caráter. Então, a segunda e a quarta sentença fala do caráter. Quem é injusto, continue a injustiça, continue a praticar a injustiça. Então, se a pessoa é injusta, se a sua prática é injustiça, o seu caráter é mau, é perverso, é maligno. É maligno. É o caráter da pessoa. Se a sua prática é assim, o seu caráter é mau. Então, só para a gente entender, meus irmãos. Há dois grupos na humanidade. Os que fazem a injustiça e os que são imundos. Os que praticam a justiça e os que são santos. Não existe aqui nenhuma solicitação geral para quem continue pecando. Aqueles que praticam a justiça. Voltando ao texto aqui, o justo continue a praticar a injustiça. O justo. O feito do justo, a sua prática é o bem, é a honestidade, a integridade.
a santidade. Então, a prática de vida dele é fazer a vontade do Senhor. Então, se a sua prática é fazer a vontade de Deus, então o seu caráter é honesto, é íntegro. Então, meus irmãos e irmãs, quem é injusto, continue a praticar injustiça. Quem é imundo, continue a praticar imundície. O santo continue a praticar a santidade. Então, meus irmãos e irmãs, vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Ter o caráter de Cristo. A igreja de Jesus tem um caráter do seu Senhor, que é de Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs? Então, só há dois tipos de grupo na humanidade. Os que fazem justiça e os que praticam a justiça e são santos. Não existe nenhuma solicitação geral para que se continue pecando. Essas palavras do texto dizem o destino das pessoas no juízo. Não poderá ser alterado. Quem for será para sempre. Não haverá mais arrependimento nem apostasia. O julgamento é o fim e o anúncio do estado final, e anuncia o estado final da justiça e injustiça. O estado final de justiça e injustiça permanente, haverá uma hora que será tarde demais. Para o arrependimento, a palavra de Deus está dizendo que as pessoas que se recusaram a ouvir e a obedecer continuarão em seu estado de rebeldia eternamente, enquanto aqueles que receberam a nova vida em Cristo terão uma vida eternamente. Não há maior juízo do que Deus entregar as pessoas ao seu próprio estado, e isso é eternidade. Então, meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, como já falei, quem perseverar em Cristo, quem nasceu de novo, se arrependeu dos pecados e obedeceu a Cristo até o fim, vai herdar a vida eterna. Não tem como ser alterado isso. Agora, aqueles que não se arrependeram, permaneceram no pecado, na injustiça, na imundícia, nos prazeres desta vida, morreram sem Cristo, morreram sem o arrependimento, eles vão ser condenados. Como diz a palavra de Deus, no céu, lá em Apocalipse 22:3 diz que não há coisa, nenhuma maldição entrará no reino de Deus. Nada. No céu não vai ter placa de igreja, Assembleia de Deus, quadrangular, Deus é amor, não. Lá vai ter um povo lavado e remido pelo sangue de Cristo. Aqui em Apocalipse 22, versículo 14, diz assim, olha: bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestes, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Para poder entrar no céu pelas portas, primeiro tem que lavar as suas vestes, as vestiduras, ou seja, se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador e obedecer. A palavra de Deus e a Jesus até o fim. Lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim, olha: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, insistir em obedecer a palavra de Deus, obedecer a Jesus, será salvo. Como diz em Romanos 8:1, diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há. Quem está em Cristo, quem obedece a Jesus, não há nenhuma condenação. Então, meus irmãos e irmãs, quem
foi salvo vai estar no céu para sempre com Cristo. Quem morreu com Cristo vai estar salvo para sempre. Quem morreu sem Cristo, sem arrependimento, vai estar para sempre, para toda a eternidade, no lago de fogo e enxofre. Como diz, olha, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro do Cordeiro, esse foi lançado para o lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Então não tem como ser alterado. Lá em Lucas 16, Jesus fala do rico e Lázaro. Lázaro estava com Abraão, subentende que no paraíso, e o rico estava no inferno, e ele viu ao longe Lázaro. Só que tinha um abismo que separava o inferno ali do seio de Abraão, do paraíso, subentende. E aí Abraão fala, não podeis eu passar daí para aí, nem você daí para cá. Ou seja, quem morreu sem Cristo, morreu no pecado, escravizado no pecado, vai estar para sempre separado de Cristo. Vai estar para sempre longe de Deus. Como diz Salmo 1, versículo 6. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Ele vai ser condenado. O ímpio, aquele que desobedece a Deus. Aquele que está em rebelião contra Deus. Ele vai perecer, vai ser condenado. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero deixar aqui alguns textos da palavra de Deus. O povo de Deus, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, tem que a cada dia mais praticar a justiça e se santificar cada vez mais. Aquele que é santo, continue, como está escrito aqui, o justo continue a praticar a justiça e o santo continue a se santificar. Então a igreja de Cristo tem que a cada dia mais praticar a justiça e viver em santidade. Como diz aqui o apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 15. 1,15 diz, pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos também em tudo o que fazerdes, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. A cada dia, meus irmãos e irmãs, temos que praticar a justiça, se santificar cada vez mais. Amém, meus irmãos e irmãs? Eu quero deixar aqui alguns textos da palavra de Deus que se encontra. Apocalipse 16,15 diz, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, para que não ande nu, não se veja a sua vergonha. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Aqui está fazendo uma referência a Jesus. Eis que venho como ladrão. Jesus vem como ladrão, ou seja, ele vem de repente. Ele vem num tempo qual não estamos esperando. Só quem vai estar esperando é a igreja de Cristo. Mas a grande humanidade, quem está longe de Jesus, não vai estar esperando a volta de Cristo, mas a igreja vai estar esperando. Então Jesus vai vir numa época a qual a grande parte da humanidade não vai estar esperando. Então ele vai vir de repente, de súbito, vai vir de surpresa. Esse que vem como ladrão, vem de surpresa. Bem-aventurado, feliz é aquele que vigia e guarda a sua veste. Veste aqui não é roupa, mas é a sua vida cristã. Como é que está a sua vida cristã? Então você tem que guardar as suas vestes. Como é que está a sua vida? Você a cada dia, meu irmão e minha irmã, tem buscado mais a Deus? Você tem dedicado a sua vida a buscar mais a Deus? Orar, ler a Bíblia, pregar o Evangelho? Ou você tem a cada dia
dado prioridade às coisas seculares. Então a gente tem que priorizar o reino de Deus, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a cada dia temos que priorizar o reino de Deus. Então, a gente tem que vigiar e guardar a nossa vida cristã, vida espiritual. Como é que está? Você tem a cada dia mais se santificado cada vez mais ou não? Então, a gente tem que se dedicar às coisas de Deus com afinco a cada dia mais. Outro texto, Eclesiastes 9:8, diz assim, olha, as tuas vestes sejam sempre alvas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9:8. As tuas vestes, a tua vida cristã, seja sempre alva. Alva me diz de branco, de puro, pureza. Algo branco, sem mancha. Então, a cada dia, a Igreja de Cristo, ela tem que se santificar, estar em pureza a cada dia. Não se envolver com as coisas do mundo, nem com a prática do pecado, para não se sujar, para não estar sujo nas suas vestes o pecado. Então, ela tem que deixar alva, branca, limpa, pura. Como diz Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Aqui, olha. Efésios capítulo 5, versículo 26. 5:26 diz assim, olha. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, a cada dia mais, a gente tem que se santificar, praticar a justiça, praticar a vontade do Senhor Jesus. A gente fazendo isso, vamos deixar as nossas vestes, a nossa vida limpa, santa, reto, puro. Amém, meus irmãos e irmãs? Então, que a nossa vida, nossas vestes sejam alvas, brancas, puras. E não falte óleo sobre a tua cabeça. O óleo aqui representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, que não falte o Espírito Santo. A Igreja de Cristo sem o Espírito Santo está perdida. Se não tiver o Espírito Santo para guiar em toda a verdade, estamos perdidos. Então, a cada dia, a gente tem que buscar o Espírito Santo. Como diz Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho no que há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos se encher do Espírito Santo. Como é que se enche? Estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, analisando, meditando, pregando o Evangelho, orando, jejuando, priorizando as coisas espirituais de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs? Outro texto diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para desonrarem seus corpos entre si. Romanos 1:24. Um dos juízos de Deus, é Deus entregar a pessoa aos seus próprios pecados, desejos e prazeres. Deus entrega. Por quê? Porque Deus fez várias tentativas, Deus enviou pessoas a pregar o Evangelho, e essa pessoa sempre recusou, essa pessoa, ela sempre disse não a Jesus e ao seu Evangelho. Só que com Deus tem um chega, um basta, um acabou. Deus não força a barra com ninguém, meus irmãos e irmãs. Entenda, Deus não força a barra com ninguém.
Deus dá 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades, mas chega um momento que Deus disse, chega, não tem como. Deus não força a barra, Deus não obriga ninguém. Então Deus diz assim, agora você está por conta, então Deus entrega ele ao seu próprio pecado, para ele viver como ele quer. Isso é um dos juízos de Deus. Deus entrega. Então diz, Deus os entregou. Deus os entregou à sua impureza sexual. Isso é tão sério que está registrado 3 vezes na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versículos 24, 26 e 28. O 26 diz, por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas, pois até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras que contrariam a natureza. Romanos 1, 26. Aqui está falando a mulher deixou de se relacionar com o homem para se relacionar com uma mulher. Ou seja, isso aqui é o lesbianismo. Lesbianismo é pecado, é a abominação aos olhos de Deus. Uma relação abençoada por Deus é de homem com mulher. União, o matrimônio é de homem com mulher. União de homem com homem, de mulher com mulher, é abominação aos olhos de Deus, é imundícia, é imundo. Deus não aceita. Isso é abominável. Outro texto, Romanos 1, 28, diz, por desprezarem o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou a uma disposição mental reprovável para que pratique coisas que não deviam. Romanos 1, 28. Essa pessoa aqui está confusa mentalmente. Ela faz coisas vergonhosas que para ela está tudo bem, mas está na prática do pecado e está fazendo coisas que não convém. Então Deus ele simplesmente entrega, deixa a pessoa à própria sorte. Por que Deus faz isso? Porque Deus várias vezes deu muitas oportunidades, muitas mesmo. Deus é o Deus da oportunidade. Deus é o Deus da oportunidade. Deus não é mau, Deus é bom. Só que a pessoa que saiu da inocência para a consciência decide se quer ou não. Como diz aqui, olha, a carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 9. Diz assim, olha, não retarda o Senhor, 2 Pedro 3,9 diz, não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgo demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, que não seja condenado, senão que todos cheguem ao arrependimento. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, meus irmãos e irmãs. Que todos sejam salvos. Mas todos querem ser salvos? Não. Não querem. Querem fazer a sua vontade. A prova disso, Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, que são muitos que entram por ela, muitos. E o versículo 14 diz, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam com ela. Então muita gente na porta larga. A porta larga representa o pecado, os prazeres desta vida. A pessoa que quer viver de qualquer jeito. Então é porta larga, conduz à condenação. A porta estreita, a vida eterna, a salvação. Então, uma grande parte da humanidade vai ser condenada, porque está escrito na palavra, está escrito na Bíblia. Para ser salvo, você tem que se arrepender dos pecados, receber a Jesus, renunciar e perseverar até o fim. Lucas 9, 23 diz, Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
Ou seja, para ser discípulo de Cristo, cristão verdadeiro, você tem que renunciar, negar sua vontade. Eu deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Jesus. Carregar a cruz simboliza estar pronto a morrer por Jesus, a sofrer por Jesus. Jesus falou lá em João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto estiver neste mundo, meus irmãos e irmãs, vamos sofrer lutas e aflições, mas Jesus estará conosco todos os dias. Em Filipenses, meus irmãos e irmãs, em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, diz assim, olha, porque vós foi concedida a graça de sofrer por Jesus e não somente crer nele. Então, meus irmãos e irmãs, vamos perseverar em fazer a vontade de Jesus, vamos passar lutas e aflições, dificuldades, mas Jesus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias Deus está conosco, nos ajudando nas aflições, nas dificuldades. Então, vamos continuar perseverando, meus irmãos e irmãs. Vamos continuar perseverando em fazer a vontade de Deus, porque vamos ter uma melhor recompensa. Como diz Romanos 8,18 diz, porque para mim tenho por certo que o sofrimento, as aflições, as angústias do tempo presente não pode ser comparado com a glória a de ser revelada em nós. Nenhuma luta, nenhuma aflição pode ser comparada com a salvação eterna em Cristo Jesus. Nada pode se comparar. É muito glorioso. Um dia vamos estar com Cristo. E aí ele fala aqui em Apocalipse 21, 4, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu irmão e minha irmã, aguente firme. Continue servindo ao Senhor, praticando a justiça, praticando a santidade, se afastando do mal, sendo íntegro, reto. Não negocie o seu chamado. Não negocie os seus talentos, mas use o seu chamado, o seu talento para ajudar outras pessoas. E o santo nome do Senhor Jesus Cristo sendo exaltado, honrado e glorificado. Amém, meus irmãos e irmãs? Essa é a palavra de hoje. Tá? Essa é a palavra de hoje. Como diz Apocalipse 22, 11. Diz, eu vou ler mais uma vez. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue a praticar da justiça. E o santo continue a se santificar. Vamos a cada dia mais, meus irmãos e irmãs, praticar a justiça e se santificar cada vez mais. Uma pessoa santificada, ela está separada, ela se afasta do erro, do mal, dos prazeres desta vida, se afasta de entretenimentos, se afasta daquilo, tudo aquilo que ia levar para longe de Deus, ela se afasta. Ela tem os olhos fixos em Jesus, como diz lá em Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos continuar olhando fixo para Jesus, não vamos tirar os olhos de Jesus. Coloque seus olhos em Jesus, não tire jamais, porque Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Amém, meus irmãos e irmãs? Meus irmãos e irmãs, essa é a palavra de hoje. E compartilhe, deixe seu like, comente, se inscreva no canal. Primeiro, eu quero dar uma dica aqui, meus irmãos e irmãs. Veja todo o vídeo. Veja, analise o que está sendo ensinado. E depois, se você achar que vale a pena compartilhar, compartilhe. Se não, não compartilhe. Aqui são mensagens da Palavra de Deus,
todas pautadas na Bíblia, de forma gratuita. Estou disponibilizando o ensino gratuito. Então, analise o que está sendo pregado, ensinado e depois, se você acha que vale a pena, meu irmão e minha irmã, você compartilha. Amém? Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Amém? Essa é a mensagem de hoje. A graça e a paz.